Boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Enchidos, doces conventuais, sordas, feijoadas, é disto que é feita a gastronomia tradicional portuguesa. Mas será que é saudável? Vamos saber neste Sociedade Civil. Os sabores, os cheiros e as texturas da tão variada gastronomia portuguesa deixam-nos de água na boca. O Sociedade Civil mostra-lhe hoje o que de melhor se faz por cá, de tradicional e com produtos 100% portugueses. Estivemos num restaurante de cozinha portuguesa e conversámos com a Azai sobre as tradições que são para manter. Vamos então, durante este programa de Sociedade Civil, falar da gastronomia tradicional, perceber até que ponto ela é saudável. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Elsa Feliciano, bem-vinda, é assessora de nutrição da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Vamos começar aí pelo coração. A nossa gastronomia tradicional faz bem ou mal ao coração? Olha, eu atrevo-me a dizer que faz bem porque a tristeza também faz mal ao coração, não é? E a gastronomia portuguesa dá alegria, não. E a tristeza faz pior do que a alimentação ao coração, é isso? Não, estou a brincar, mas eu acho que do ponto de vista da nossa gastronomia, e estávamos ainda até antes do programa começar precisamente uns Sim, com já os tinham outros começado a discussão antes do programa, não é? A falarmos no quanto a sorte temos realmente de um país que não é muito grande ter uma variedade tão grande de coisas deliciosas. Eu acho que nós temos que destacar que dentro da gastronomia portuguesa há coisas fantásticas, as sopas, e nós na nossa gastronomia também temos uma gastronomia de sopas. Quando falamos de gastronomia, já muitas pessoas não se lembram das sopas. Mas portanto temos que realçar todos os aspectos positivos e de pratos e de alimentos. Fazem parte da nossa gastronomia tradicional? Fazem parte das sopas de legumes, a sopa da pedra também, a canja também, não é? Mas se calhar aquelas que temos que promover mais serão as do ponto de vista que têm mais legumes, talvez. Embora são as mais saudáveis. No nosso dia-a-dia e na nossa vida, eu acho que haja um tempo para tudo. E vamos fazer a pergunta ao contrário. Para o coração, é o mais importante. Para o coração, para a saúde do nosso coração, que pratos da gastronomia tradicional podem ser menos saudáveis? Como é óbvio aqui depois as quantidades e o número de vezes que se come também é muito importante. A frequência e a quantidade são, digamos, que os aspectos-chave em relação a qualquer coisa, não é? Porque algo que nós sabemos que se calhar tem um teor de gordura mais elevado ou um teor de ou outro nutriente, o sal, por exemplo, em maior quantidade, obviamente que deve ser comido menos vezes e por exemplo, em menos muito quantidade. Dos enchidos. A questão dos enchidos, por exemplo, a questão dos fritos, sei lá, as folhosas, os N fritos que existem até da nossa doçaria, muitos dos doces conventuais que têm dúzias e dúzias e dúzias de gemas de ovos, não é? Portanto, e uma açúcar. Pessoa que tenha um colesterol elevado, que tenha tido um evento do foro cardíaco ou vascular, obviamente que este tipo de alimentos devem entrar no seu dia-a-dia, não devem entrar no seu dia-a-dia e devem ser relegados para situações de festas, não é? Os chamados dias de festa. Os dias especiais. E privilegiar, obviamente, portanto, uma culinária mais, que seja mais variada e que não seja tão rica em gordura, em carne, em sal, portanto, neste tipo de alimentos. Eu penso, e acho que é uma coisa que também vamos falar, se calhar, aqui durante a conversa, é que nós hoje modificamos muitos dos pratos tradicionais portugueses, portanto alterámos-lhe a receita, sobretudo adicionámos quantidades grandes, às vezes de carne e outras vezes até de enchidos. Eu estou-me a lembrar de um cozido à portuguesa, estou-me a lembrar de uma feijoada ou de uma favada, não é? Em que antigamente, basicamente, o prato era a leguminosa com um ou dois quadradinhos de carne, e depois com alguns enchidos, e portanto a base do prato eram as leguminosas, as couves, o arroz, e depois o enchido ou a carne estavam como uma iguaria. Hoje em dia nós se calhar invertemos a receita e
colocamos quantidades muito superiores de carne, ou de enchidos, ou de toucinho, ou de outros tipos de carnes, às vezes até bastante gordas, e tem 3 ou 4 feijõezitos e portanto, por vezes, na gastronomia tradicional, temos que pensar na origem daquele prato e se realmente ele era daquela forma. Pode haver distorções que tornam menos sim. saudável. E depois também temos ainda que pensar numa outra coisa, que é do ponto de vista alimentar, e hoje que falamos até muito aqui da cultura mediterrânica, nós, portanto, vivia-se num tempo em que não havia fartura, não havia um excesso de oferta e, de alguma forma, havia, portanto, um conjunto de consumos que eram muito mais adequados do ponto de vista da saúde. Portanto, havia um consumo farto de legumes, de leguminosas, de pão, de cereais mais ricos, portanto, menos empobrecidos, e muito menos quantidade de carne, até de peixe, de doces, portanto, de alimentos que hoje entram na nossa dieta todos os dias e várias vezes por dia, até se formos ver, não é? E, portanto, por vezes as pessoas, quando fazem a comparação, têm que pensar que antigamente havia, do ponto de vista de alguns alimentos, era muito mais parco o dia-a-dia, portanto havia espaço para outro tipo de coisas. Portanto, nós hoje temos é que adequar, e provavelmente algumas refeições mais ricas que compensavam, não é? Sim. Albano Álvares, bem-vindo à Sociedade Civil, é Presidente da Direção da Associação Nacional de Gastronomia e Produtos de Montanha. Devemos olhar e podemos olhar para a nossa gastronomia como uma gastronomia saudável? Eu creio que sim, creio que a gastronomia portuguesa, ao contrário do que muitas vezes se diz, e agora que se comprova, parece que é das gastronomias mais ricas e mais equilibradas que nós temos, sob o ponto de vista de comer alimentos, digamos assim, variados. Eu queria lembrar, só a propósito aqui do que eu vi sobre o cozido, eu antes de começarmos este programa, estávamos a falar exatamente nisso, que se criou no Altamo uma rede de tabernas que tem agora, no período do inverno, chamado período dos cozidos, que é famosíssimo, o cozido de Barrosão e de outras regiões, mas principalmente o de Barroso, que é famosíssimo. E eu não posso estar mais em desacordo, peço desculpa, quando diz que os cozidos agora, que são muita carne e poucos legumes, lá não são muita carne e poucos legumes. Nós temos a couve galega, a couve penca, aliás, que os agricultores agora plantam, que na altura dos cozidos é consumida em grande escala. Eu posso lhe dizer que as casas que servem cozido servem o fundo da travessa cheio de legumes de couves, e depois vai a carne por cima a adornar, digamos assim, a travessa, com a batata, com o arroz e com o feijão, com muitos legumes. Portanto, não é verdade que os cozidos sejam só à base de carne, pelo menos na minha região. Eu queria Mas também tem carne? Tem bastante carne, como é evidente, tem que ter carne, quer dizer, nós não vamos pôr um cozido de batatas e feijões, vamos pôr um cozido como um cozido tradicional. E o cozido tradicional é esse equilíbrio de alimentos. Portanto, é carne, mas com... Pois depende da quantidade que a gente vai comer, não é? É muito importante. Isso é como tudo. Isso é como tudo tem uma racionalidade, não é? Portanto, eu acho que... E depois não vamos comer cozido todos os dias. Eu não acredito que ninguém vá comer cozido todos os dias, nem coma feijoada todos os dias. Quando nós dizemos que as coisas que fazem mal, é óbvio que há alimentos que, se calhar, comidos em quantidades excessivas, farão mal. Agora, soubermos ser racionais, soubermos ter uma alimentação à base dos produtos que nós temos nas nossas regiões. Eu quero dizer também que, em relação à gastronomia, a gastronomia tem uma gênese. E a gênese são os produtos. E nós temos que saber primeiro, cada região, quais são os produtos que tem. Está a ser feito um trabalho enorme, um esforço enorme de cada uma dessas regiões, que eu conheço bastante, de Portugal e quase inteiro, para valorizar os produtos locais. E os nossos produtos locais, se forem comidos com racionalidade, não são veneno, são alimentos. E agora, tudo depende da maneira como é que cada um os utiliza. Em relação a isto, eu quero dizer também que hoje há um novo paradigma. Há um novo paradigma também na produção dos alimentos. Há um respeito enorme agora, e tem que haver um equilíbrio enorme entre produtos, natureza e o meio ambiente. Isto é, nós hoje não podemos utilizar
Um agricultor que hoje faz agricultura, mesmo que não seja agricultura biológica, não pode utilizar indiscriminadamente adubos, não pode utilizar indiscriminadamente pesticidas, portanto, há regras a cumprir. Para receber os subsídios, eles têm que cumprir regras. Mas muitos dos agricultores que fazem hoje os produtos que dão origem à nossa gastronomia têm cursos de formação, de aplicação de pesticidas e outros, e cursos também de jovens agricultores. Portanto, os alimentos que nos chegam quando nós queremos confeccionar uma refeição, e os alimentos, eu refiro aos alimentos que são, não me estou a referir aos alimentos que são produzidos em grande escala. Sim. Eu estou a referir aos alimentos que dão origem aos produtos tradicionais. Isso. São alimentos feitos com algum cuidado hoje, com E com regras. enorme, E com regras. com regras pelo meio ambiente e pela saúde das pessoas. Elizabeth Pinto, bem-vinda. É professora e investigadora também da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. O que é saudável na nossa gastronomia? E o que é que pode ser menos saudável? Se nós quisermos responder de uma forma simplista à pergunta que está a fazer, naturalmente que, por exemplo, se pensarmos numa caldeirada de peixe, se pensarmos eventualmente num bacalhau à brás, ou seja, são alimentos cujas matérias-primas não são à partida tão calóricas, não é? Os peixes acabam por ser menos calóricos do que a carne e a própria forma como são cozinhados também tem menos quantidade de gordura. Naturalmente que se pensarmos em relação a esses, e além do benefício que existe do consumo de peixe na nossa alimentação, claramente esses ficam à frente dos outros. E, portanto, esses seriam desse ponto de vista. Para responder a essa questão, temos que esclarecer aqui o que é que está subjacente à ideia de ser saudável. E, de uma forma mais ou menos generalizada, nós entramos em consideração com o teor de energia ou de calorias que aquele prato fornece e com o teor ou a quantidade de gordura, especialmente gordura saturada, que ele vai fornecer e também o sal, que é um problema a nível nacional, que esse prato vai comportar. Atendendo a estas três características, naturalmente que pratos que sejam ricos em enchidos, que tenham na sua constituição enchidos, bastante quantidade de carnes vermelhas, vão claramente aportar maiores quantidades de qualquer um deles. Ainda a propósito do capítulo do cozido, há uma coisa que eu acho que é bastante interessante e que tem a ver com a quantidade e tem a ver com a variedade, que é o seguinte: um cozido, por norma, e qualquer prato que seja constituído por vários tipos de alimentos, vários tipos de carnes, basta que a pessoa coma pouca quantidade de cada um deles, que o resultado final é grande. Portanto, um cozido é um prato cujo método de confecção até é saudável. O resultado final é grande como? É grande em que aspecto? O valor calórico. O valor calórico é grande. E o valor mesmo que se coma só um bocadinho de cada. Porque acabamos por comer muita quantidade, estamos a tirar um bocadinho de cada uma das coisas. Portanto, um cozido à portuguesa, cuja base são alimentos cozidos, que têm a batata, tem bastante quantidade de hortaliça e depois tem as várias carnes. Um prato de cozido é um prato que fornece quantidade bastante significativa de calorias, para termos uma ideia, à volta de 800 quilocalorias, que será mais ou menos 1/3 das calorias de um homem adulto. Isso quer dizer que não devemos comer? Não quer dizer que não devemos comer. Quer dizer que não deve ser comido durante todos os dias, tal como estava a ser aqui, como já foi dito anteriormente. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que a forma como é feita permite-nos que nos inspiremos para fazer um bom prato para o dia-a-dia. Ou seja, não quer dizer que nos dias festivos mantenhamos a receita original, mas, por exemplo, se substituirmos parte das carnes vermelhas por carnes brancas, se reduzirmos a quantidade de enchidos e se tivermos todo o cuidado de consumir quantidades moderadas de cada um deles, conseguimos um prato bastante saudável. Se tirar os saudável. enchidos do cozido e as carnes vermelhas, o sabor do cozido à portuguesa já não será o mesmo. Muito bem. Exatamente, era isso que eu queria dizer, que eu ia chegar. Ou seja, poder-se-á dizer que a identidade foi perdida. No entanto, o produto, da forma genuína, pode ser deixado para dias festivos. O que eu quero dizer é que os pratos tradicionais são uma ótima inspiração para uma alimentação saudável do dia-a-dia. E que eu acho que isso que é para algo fazer que outros pratos derivados valorizar. Exatamente. Mais saudáveis para a nossa rotina alimentar, não é? José Luís Medina, bem-vindo. Está aqui a representar a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e a Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Tem sido uma batalha muito grande vossa, sempre, sobretudo esta batalha contra o sal e o excesso de sal, não é? A nossa alimentação tradicional, os nossos pratos tradicionais, são ricos em sal ou não? Sobretudo por Vamos deixar o sair de lado para já. Sobretudo por causa dos enchidos.
os enchidos, mas isso é um problema também de quantidade, não é? Nós, quando estamos, e eu estou a falar agora em termos de falar para as pessoas com diabetes, a gastronomia tradicional é saudável, mas é preciso atender ao estado de saúde da pessoa, é preciso atender também às quantidades que se comem e depois à periodicidade com que se comem. Já se falou aqui, e qualquer um de nós não come cozida à portuguesa todos os dias, ou nem todas as semanas, provavelmente, não é? Eu recordo-me que tenho um grupo com o qual janto com alguma frequência e de vez em quando apetece-nos comer um cozido, e lá vamos comer cozido. E, na verdade, sendo um restaurante aqui dos arredores do Porto, também, provavelmente, o dono será transmontano e serve bastante bem com legumes, hortaliças, etc, etc. Mas, na verdade, é preciso a pessoa que tenha diabetes tem que ter atenção não só à possibilidade de aumentar o seu peso, o que é mau, porque não convém que a pessoa diabética aumente de peso, porque isso vai desajustar o seu tratamento. Por exemplo, em relação à insulina, vai obrigar a tomar mais insulina, a insulina ajuda a engordar e vai engordar ainda mais. Tem que ver como é que está a sua tensão arterial. Se estiver bem controlada, evidentemente poderá comer os enchidos. Se estiver alta, não é aconselhável que os coma e, sobretudo, Portanto, que os tem que coma ter em uma série de quantidade cuidados apetecível. prévios, não é? Perceber em que estado é que está. Exatamente. E se é recomendável Mesmo naquela altura até os fazer hidratos de carbono, essa se ele refeição. tiver a glicose no sangue também alterada, elevada, também deve ter cuidado, não deve abusar dos hidratos de carbono. Portanto, há todo um conjunto de situações em que a pessoa deve ter consciência, e isto, o papel das nutricionistas é muito importante, em esclarecer os diabetes em relação ao seu dia-a-dia. Podem comer tudo, desde que seja com precaução, com cuidado. Eu tive, por exemplo, este fim de semana, um caso de um casal amigo que foi jantar connosco aí fora do Porto e no final a senhora, para a sobremesa, disse: eu já não como uma clarinha há muito tempo. Ela é diabética. Estamos a falar daquelas clarinhas Das de clarinhas fão de fão, que têm de fão. argila por dentro. Exatamente. E fomos a um restaurante que habitualmente tem clarinhas e que por acaso tinha esgotado. Esgotam, ao fim da tarde esgotam. E o empregado disse: mas tenho folhados. Tenho um folhadinho que também é muito bom. Tenho o creme pelo meio e tal. A senhora, que tem sido muito bem equilibrada, e costuma estar muito bem equilibrada, está a tomar insulina, no dia seguinte o marido telefona-me e diz: sabes que a minha mulher, que tem andado à volta dos 120, 140 miligramas por decilitro de glicose no sangue, apareceu com 300. Malta, isto não é de assustar. Agora, o que é necessário é que as pessoas façam também, que contabilizem, digamos, aquilo que estão a comer. Porque se quer comer um bolo, que o coma sempre como sobremesa, por exemplo. Se possível, um bolo seco. E se come o bolo, já não pode comer, por exemplo, tanto arroz, ou tanta batata, ou tanto feijão. Não é? Portanto, podem comer, mas sempre com essas precauções. Devem saber, por isso é que há a chamada educação terapêutica, por isso é que há a terapêutica nutricional, tudo isso deve ser bem absorvido pelo doente, precisamente para não haver, digamos, depois, desastres a seguir a uma dessas refeições. Por outro lado, eu tive um professor de cirurgia que dizia muitas vezes, dava umas aulas sobre pancreatite e dizia sempre isto, começava a aula assim: das grandes ceias estão as tumbas cheias. Portanto, as pessoas, por exemplo, ao jantar, não devem abusar, não devem comer muito, porque isso vai perturbar o seu sono, vai, com certeza, fazer com que os seus órgãos, que são os órgãos importantes da digestão, trabalhem um pouco mais já depois de um dia em que provavelmente já comeram e portanto, isso já está um pouco mais desgastados. Portanto, esses pratos da gastronomia Também tradicional... tem que saber quando é que se comem. Exatamente. E devem ser ao Provavelmente almoço ao bastante almoço. mais do que ao jantar, ao não é? almoço, porque a pessoa não se vai logo deitar, ainda tem tempo para dar os seus passeios, para sair, etc. E, se possível, também aos fins de semana. Porque tem mais tempo, não é? E pronto. E é isto, fundamentalmente. Agora, é saudável. O que é preciso? As pessoas que têm já patologia têm que ter cuidado, não abusar, digamos assim, especial. por exemplo, como falou e muito bem, em relação ao sal, se as pessoas tiverem hipertensão arterial não estiver controlada, pois deve provar os enchidos. Provar, não é comer, assim como habitualmente se come, não é? Vamos já regressar, vamos agora perceber porque é que a gastronomia portuguesa é tão apetecível. Será a variedade, será a qualidade ou a influência da dieta mediterrânica que fazem desta uma cozinha mundialmente famosa?
almoço, almoço e jantar. A gastronomia portuguesa está cheia de receitas para matar a fome e encher as medidas dos apreciadores de bons pratos. Começando pelo melhor amigo dos portugueses, o bacalhau. O marisco e o peixe fresco seguem-se no menu, mas as carnes não ficam atrás. Quer seja bovino, suíno ou caprino, a gastronomia portuguesa apresenta várias opções: ensopados, cozidos, feijoadas, assados ou mesmo os enchidos. Como em qualquer dieta, a portuguesa tem de ser consumida com moderação. De acordo com alguns nutricionistas, a presença do peixe nesta gastronomia é benéfica, já que pode introduzir ômega 3, um ácido gordo saudável. O famoso caldo verde pode ser também uma boa opção do ponto de vista nutricional, já que a couve tem bastante cálcio, vitamina C, ferro e fibra. Saiba também que o pastel de nata é considerado por muitos o doce menos calórico de todos os bolos e produtos de pastelaria e que a junção de canela é ideal porque serve como antioxidante. Estando localizado numa zona privilegiada, Portugal tem um clima misto, cariz mediterrâneo no interior e litoral sul e oceânico na costa ocidental. Importa então saber que a dieta mediterrânica é atualmente candidata a património imaterial da humanidade e que Portugal e um conjunto de outros países querem fazer parte desta distinção. Os resultados deverão ser conhecidos no final deste ano. Elsa, estas doenças que nós temos muito presentes na nossa população, já falámos aqui da diabetes, mas outras como os ataques cardíacos, os AVCs, etc., têm muito a ver também com esta tradição da nossa alimentação ou têm a ver com outras coisas? É assim, as doenças que matam e que moem hoje em dia são doenças que têm a ver com o estilo de vida no conjunto. Obviamente que se nós... Portanto, não são uma herança. Não são só por causa da alimentação, são por um conjunto de coisas, são porque nós nos mexemos muito menos. E essa é outra comparação que eu vou fazer com há 30 ou 40 anos atrás, em que um adulto médio tinha uma necessidade de energia muito superior à que tem hoje, porque nós hoje somos muito mais sedentários. Portanto, temos trabalhos muito mais o que existe mais rico na nossa gastronomia é? também pode ter a ver com isso, com necessidades que foram necessidades nossas, históricas do passado e que já não são as nossas necessidades hoje. Precisamente, e portanto temos que adequar as quantidades àquilo que nós hoje na realidade necessitamos, não é? Se até uma mulher nos anos 50 que estivesse em casa tinha um gasto energético muito superior à da maior parte das mulheres hoje em dia, porque fazia tudo manualmente. Não havia máquinas de lavar, não havia aspiradores, portanto havia lavar o chão com... Portanto, o gasto energético permitia comer mais ou consumir outro tipo de aporte de alimentos no seu conjunto. Nós hoje ou somos muito mais ativos e temos mais margem de manobra para comer, ou então temos que diminuir a nossa ingestão alimentar e ser mais cautelosos com o que comemos. Ou então se comemos mais também temos que fazer claro, mais portanto, o nosso peso, e se calhar não é por acaso que as pessoas e que a obesidade começa a ser um flagelo a nível mundial, porque nós hoje tivemos uma alteração neste binómio, o que é que eu faço e o que é que eu como. E faço menos e como mais, ou como coisas mais energéticas, não é? Portanto, o exercício. Depois o stress, e o stress é outro fator do nosso dia-a-dia que tem muito impacto, ou que pode muito ter impacto, sobretudo em termos das doenças do foro, das doenças cardíacas. O tabaco, o álcool, portanto, a forma como nós vivemos é determinante realmente nas causas de mortalidade e de doença. Portanto, nós temos que ser cautelosos no global. Portanto, é a altura de quem fuma deixar de fumar, de quem bebe, sobretudo quem bebe de uma forma exagerada, começar a ter um consumo, digamos que dentro daquilo que é o recomendado, e o recomendado para o álcool é um bocadinho, não é? Quando se diz, o álcool faz bem um bocadinho, porque se for assim já faz mais mal do que bem, não é? Temos que ver, sermos mais ativos e sermos cautelosos no nosso dia-a-dia. Eu acho que hoje em dia, em termos da nossa vida... A gastronomia tradicional não entra aí nessa equação? Eu acho que a gastronomia tradicional pode entrar na equação. Eu acho que nós temos que ter algum bom senso e pensar, olha, eu hoje fiz uma ganda geneirola, vou estar 4 dias ou 5 com muito cuidado. Porque, pronto, fui a um jantar com os amigos, fomos passear e fomos comer a um sítio maravilhoso e agora
consumi um conjunto de excessos, vou ter que estar alguns dias com mais atenção e mesmo dentro do pitel que nós estamos a fazer em termos da gastronomia, tentarmos sempre defender, pedirmos uns bons legumes, uma boa salada, e nós temos e tivemos sempre realmente uma oferta do ponto de vista dos legumes, das saladas, dos legumes cozinhados até para acompanhar a refeição, que são extremamente importantes, e se pensarmos que os legumes são pouco calóricos e empanturram, acabam por nos ajudar a consumir menores quantidades de outros alimentos que possam eventualmente ser mais desequilibrados. Eu acho que a palavra-chave é mesmo bom senso. Temos bom senso aqui em relação às coisas, é fundamental. Albano, nós temos uma gastronomia bastante apetecível, temos sabido aproveitá-la como uma mais-valia? Eu disse há um pouco, começámos aqui numa conversa, antes de entrarmos para aqui, que as várias regiões do país, através daqueles mecanismos que eu já mencionei um pouco, o aparecimento das confrarias, das tabernas, através de uma coisa que se criou também em Trás-os-Montes, em Vinhais, em Boticas, em Monte Alegre, em Chaves, que foram chamadas cozinhas de vendas diretas, que vendem o produto diretamente ao consumidor, isto é, transformam-no nas suas pequenas unidades, podem fazer na própria casa, na própria cozinha, e vendem os enchidos aos consumidores. Obviamente que tudo aquilo que estamos aqui a discutir tem uma palavra que é bom senso, quer dizer, o bom senso tem que imperar nisto tudo. Agora, nós não podemos apresentar os produtos como sendo, quer dizer, coisas que nos façam muito mal, que fazem mal se forem consumidos se não forem consumidos com moderação, e depois os organismos de cada um, o estado de saúde de cada um também lhe diz se ele pode ou não comer estes alimentos. Agora, eu creio que a agricultura, como sabe, foi encarada durante uns tempos, os agricultores como simples campónios, e se calhar a agricultura como um bem menor, ou como hoje foi desvalorizada, não é? Como atividade, mas eu acho que demasiado desvalorizada. Não é por um nem por outro, pelos sucessivos governos e pela sociedade, pela própria sociedade. Começaram a ver os agricultores como servidores de subsídios. Ora, não é nada disso. Chegou-se à conclusão que nós não podemos alimentar-nos de comprimidos, temos que ter alimentos. Houve há pouco alguns avisos a nível mundial, nomeadamente na produção de trigo e cereais, que nos deram avisos muito sérios em relação aos alimentos que nós temos que ter. E Portugal cometeu erros estratégicos enormes, não vale a pena estarmos aqui a falar neles, em relação à agricultura. Aliás, ainda no último quadro comunitário de apoio, ao chamado RPU, que é um subsídio que se dá aos agricultores pelo histórico. Isto é, um agricultor que tem um histórico hoje, pode estar 5 anos sem produzir nada, que recebe sempre o mesmo. Quer dizer, isso não tem sentido absolutamente nenhum. Nós temos que acabar com esse tipo de situações. Quer dizer, os agricultores têm que produzir alimentos, o país precisa que nós produzimos alimentos e precisamos de produzir alimentos saudáveis e alimentos que estejam, digamos, que sejam amigos do ambiente. Porque não havendo agricultura, o território, a pior coisa que pode haver um território é haver despovoamento das pessoas. Porquê é que estamos a assistir a esta vaga toda de incêndios e de muita gente, pronto, as causas são múltiplas, mas uma das causas principais é porque antigamente havia muitos rebanhos e os rebanhos pastoreavam as serras. Os rebanhos praticamente desapareceram de muitas regiões, há poucos rebanhos, portanto, e não há gente que intervenha na floresta. Não há gestão florestal, temos que também reconhecer que a gestão florestal que é um pouco diminuta. Mas isto só para significar o quê? Que tudo isto, quer dizer, o mundo rural hoje está a criar produtos saudáveis, está a criar produtos diferenciados, está a criar produtos que valorizam o território. Nós hoje temos imensos produtos, nomeadamente produtos com denominação de origem protegida, produtos com indicação geográfica protegida, que são fontes de rendimento para os agricultores, que fixam os agricultores, e, portanto, nós temos que ter aqui alguma atenção ao mundo rural e ao mundo rural do interior. Se não houver medidas, este quadro comunitário depois, se não nos trouxer medidas positivas, digamos assim, de discriminação positiva para o interior, aí nós vamos continuar a assistir, por mais conversa que haja, por mais coisas que nos digam, ninguém segura os jovens naquela região. Mas estamos a tirar algum partido, estamos a começar a fazer esse caminho, tirar partido desses produtos tradicionais. Mas muito. Eu vou-lhe dizer... já conseguimos, por exemplo, exportá-los, conseguimos promovê-los? Sim. Hoje, olha, eu vou-lhe dizer, ainda bem que faz essa pergunta, vamos hoje, a Cooperativa Agrotroficas, de qual eu também sou o Presidente da Direção, vamos hoje enviar 2 carcaças de carne barrosé para a Bélgica.
pediram-nos, porque estiveram cá, provaram a carne de Barrosé e acharam que aquilo, que é dizem que a carne de cobre que é muito cara e boa, porque é massageada, não sei o quê, acho que a carne de Barrosé, e as outras carnes, não quero só dizer que é a Barrosé, a mirandesa, a aroquesa, a minhota, portanto, há muitas raças autóctones hoje que estão também a ser recuperadas, que estão a ser vendidas no mercado, porque estavam praticamente em vias de extinção, e hoje, com um trabalho notável por parte dos pequenos agricultores, temos outra vez esses produtos, digamos assim, com o sabor tradicional e os produtos tradicionais na sua forma mais genuína, que serem criados ao ar livre. Eu dou outro exemplo só como produto saudável em relação às carnes. Em abril, maio, a Serra da Cabreira, a Serra do Gerês e a Serra são invadidas por manadas de gado. Isto é, os gados vão para lá e regressam agora em novembro. Andam lá todo o ano. Portanto, todo o ano, durante o período de verão. É pastoreio completamente livre e é saudável, como é evidente. Quer dizer, não são carnes biológicas só porque não são... elas são feitas sob o modo biológico. Só que falta uma empresa que certifique aquilo que é o modo biológico. Elas são carnes mais que biológicas, assim como os outros produtos também. Eu dou, por exemplo, as couves. A penca de chaves, a gente ouviu falar durante muitos anos. É um produto que se perdeu durante muito tempo. Hoje volta na mesma a estar as pessoas a produzir para começar a vender. Agora temos um problema, que é a organização do mercado e vender esses produtos. Esse é que é o grande problema. É fazer chegar esses produtos ao mercado. Até porque a relação... Porque não há quem os distribua, não há uma rede criada, não são aceitos nas grandes superfícies, como é que é? Os grandes superfícies, eu entendo-os como parceiros, não os entendo como inimigos, eu entendo-os como parceiros. Porque nós temos que reconhecer que hoje 80% a 90% da distribuição está na mão das grandes superfícies. Isso é uma realidade, não vale a pena a gente escamoteá-la. Mas a gente não vê esses produtos lá, vê muito pouco. Vê alguns. Vê alguns. Já se começa também a ver. Não vê muito, porque as quantidades também não são assim tantas. Nós, por exemplo, estamos com uma enorme dificuldade em ter vitelas para vender, porque neste momento não temos vitelas que satisfaçam as encomendas que temos. Mas os grandes superfícies fizeram um trabalho também, digamos assim, de aproximação aos produtos tradicionais? Não fizeram logo quando deviam, mas se calhar agora também reconheceram e reconhecem que têm que entrar neste tipo de mercado, porque é um nicho de mercado importantíssimo, há muita gente que procura esses produtos hoje, e esses produtos hoje têm um nicho, têm uma valorização também muito grande. Agora eu ia dizer há um pouco que a relação comercial alterou-se completamente nos últimos anos. Antigamente andavam os chamados intermediários que iam às portas das pessoas comprar os produtos. Hoje desapareceram completamente. Se nós, as cooperativas, as associações, os agrupamentos de produtores, não nos organizarmos e temos que criar as nossas próprias redes de venda, portanto, nós também temos responsabilidades e temos que as assumir. Não vale a pena dizer que a culpa aqui é dos outros e depois, quando nós, que estamos nos territórios, também se calhar não fazemos nada para organizar essa produção e vendê-la. Portanto, é uma tarefa que cabe também a quem está nos territórios e a quem produz estes alimentos, levá-los ao consumidor. Muito bem. Elizabeth, a gastronomia portuguesa tradicional cruza-se com a dieta mediterrânica ou não? Cruza-se. Portanto, existem muitos pontos em comum quer da dieta, ou seja, a gastronomia tradicional bebe muito da dieta mediterrânica, se pensarmos em todos os produtos vegetais, nomeadamente o pão. O pão é dos alimentos... Em Portugal temos uma variedade enorme de tipos diferentes de pão e que nós não encontramos em outros países por aí fora, mas também uma variedade enorme de produtos hortícolas, de fruta, variedades de frutas, os frutos gordos, as nozes, que também são ricas nos ômega 3, que há pouco falavam na peça a propósito do peixe, bem como das leguminosas, não é? Nós temos uma série de pratos típicos baseados no feijão, no grão de bico e que são bastante saudáveis. Caracteriza-se ainda por um consumo mais moderado de ovos, produtos lácteos, de carne de aves e por um consumo reduzido de carnes vermelhas, tudo isto temperado com azeite, gordura de eleição na dieta mediterrânica e pelo consumo moderado de vinho, como há pouco também falávamos, essencialmente acompanhamento da refeição.
A dieta mediterrânica é mais do que este conjunto de alimentos, portanto é um estilo de vida que se caracteriza também pela tal frugalidade que há pouco falávamos, a simplicidade, a preparação das refeições, da própria quantidade que é servida, portanto tudo coisas que nós advogamos, e também pela própria forma como nós comemos. Não é? Hoje em dia discute-se muito que tanto como aquilo que nós comemos é a forma como nós comemos. E, portanto, a dieta mediterrânica é muito próxima daquilo que nós chamamos do slow food, não é? A dieta de faca e garfo, que a pessoa tem que estar sentada a comer, não, por oposição ao fast food, que é aquilo que nós comemos. Que não começa aí, não é? Começa no pasto, como dizia a Libalbana há pouco, em relação aos animais, à forma como são alimentados dos e o tempo que levam a crescer e a desenvolver-se, não é? Pronto. Depois também ainda uma característica da dieta mediterrânica tem a ver com a própria diversidade de sabores, não é? De facto, a gastronomia portuguesa é muito rica em muitas especiarias, ervas aromáticas, condimentos, e que faz algo muito curioso. Se nós compararmos, por exemplo, uns rojões à moda de Porto com uma carne de porco alentejana, não tem nada a ver, não é? Mas se nós pensarmos a base é carne de porco, o método de confecção também não anda assim tão longe disso, ou seja, e resultam dois pratos que nós nunca pensaríamos que são semelhantes, não é? Tem a ver muito com a forma como é feita, com tudo que nós lhe acrescentamos, não é? Esta abundância de hortícolas, não é? A Elsa há pouco falava disso, mesmo na própria mistura, portanto, não só como acompanhamento, mas no próprio prato, não é? Se pensarmos no cozido à portuguesa, está lá integrado, uma feijoada à transmontana tem lá os legumes incorporados, que faz com que aumente o consumo, sem ser como acompanhamento. Portanto, é de facto muito próxima, tem vários pontos de cruzamento com a dieta mediterrânica e são aspectos que ressalvam, que fazem com que a gastronomia tradicional seja efetivamente, tenha aspectos muito positivos, não é? Se não tivermos em conta tudo que estamos a discutir até agora, da frequência de consumo, das porções que são consumidas e do próprio historial de saúde, nós sabemos se podemos ou se não podemos comer e de alguma forma dosear, de facto a gastronomia portuguesa tem muitas mais-valias, muitas vantagens por todos estes pontos, não é? Já vamos regressar. A sociedade civil foi tentar perceber se algumas tradições gastronómicas foram proibidas pela legislação nacional e pela intervenção da ASAI. Na próxima reportagem fala-se das colheres de pau, de queijos, bolas de Berlim e de leitão à bairrada. E percebe-se que é fundamental preservar a tradição. A gastronomia portuguesa está cheia de tradições e algumas permanecem nos dias que correm. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica pretende desmistificar algumas ideias preconcebidas em relação a essas tradições, mostrando que é possível manter a herança gastronómica portuguesa e a segurança alimentar. A nova legislação, que agora já não é nova, que entrou em vigor em 2006, estabelecia que o material a usar nos utensílios e equipamentos deveria ser adequado e, portanto, não causar qualquer risco ao género alimentício e, portanto, pode ser qualquer tipo de material desde que não cause nenhum risco. Portanto, deixou essa abertura, exatamente porque é tão grande a inovação e, então, em termos de materiais, não se poderia estabelecer limites, não é madeira, plástico, isto ou aquilo, não, é um material que seja adequado. E isto levou que as pessoas tivessem medos e começassem a recusar, porque, de facto, a madeira é porosa, mas erradamente, portanto, a colher de pau pode e deve ser usada, agora tem que ser eliminada quando não está já em condições, eu uso e deito fora quando já não está adequada. Depois outros produtos tradicionais e que precisavam de materiais específicos, estou-me a lembrar dos queijos, nós temos tradições de fazer maturação de queijos em palhas e a palha foi sim também considerada, meu Deus, como é que se usa agora palha? E houve necessidade, pelas entidades que produzem a regulamentação, de produzir despacho que criasse esta situação. Ou seja, o que a legislação estabelecia era que pode-se e deve-se continuar com as tradições, porque tradição não quer dizer falta de higiene, tem que se adaptar às situações para se poder obter o produto final que já tínhamos. Portanto, se é necessário palha, a palha, claro, que tem que estar higienizada. Outra questão muitas vezes levantada no que diz respeito à higiene e segurança alimentar prende-se com as típicas bolas de Berlim com creme. Mas outros produtos tão portugueses viram a exceção à regra ser-lhes aplicada. Não existe na legislação descrito qual é a temperatura adequada para conservar a bola de Berlim. O que é que nós consumimos na praia? Bolas de Berlim
quentes, qual é o chavão? Quentes e boas, não é? Ora, o que é que nós temos aqui que assegurar? Que elas foram produzidas num estabelecimento licenciado ou portanto, numa atividade licenciada. Aqui a questão prende sempre com a manufatura, com a confecção das próprias bolas. O transporte, por vezes nem é preciso refrigerar, porque estamos a vender bolas quentes, nós queremos arrefecer. Queremos é vendê-las no espaço curto suficiente para que as pessoas ainda as consumam quentes e que o material também seja adequado. A legislação prevê que o suíno, o animal, tenha que ser submetido a um corte longitudinal, portanto, separar em duas meias carcaças. Ora, toda a gente conhece o leitão à barrada e o leitão é inteiro. Criou-se essa disposição legal. De facto, é uma tradição que não havia, julgo que só em Espanha, mas não havia outros países. Temos que pensar que a legislação, de facto, é europeia para todos os Estados-membros, agora 28. Portanto, é impossível ser tão específica. Cada Estado-membro depois tem que criar regras nacionais quando assim entenda necessário. Como diretora do Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios, Graça acredita que as tradições são para manter e que a legislação e as regras não devem colidir com elas, devem sim ajudar a controlar a qualidade. No entanto, é necessário que produtores, associações e cooperativas se informem e entendam o que está regulamentado para que possam trazer à mesa de famílias nacionais e estrangeiras os melhores sabores. E o que é que pensam destas regras que foram impostas aos nossos produtos tradicionais? Até que ponto elas prejudicaram a nossa gastronomia? Albano, quer contar-me? Em relação a isto, eu tenho que dizer primeiro que a culpa destas, digamos assim, do abalo que houve em relação aos produtos tradicionais aqui há 3, 4 anos atrás, sim, não é culpa da ASAI. Isto foi culpa do Estado português transpor as diretivas comunitárias sem as adaptar e sem introduzir as especificidades naturais que o país tem. Outros países não aceitaram essas regras, nomeadamente a França, a Itália, continuaram a fazer, e a própria Espanha, continuaram a fazer os seus produtos tradicionais, obviamente observando regras de higiene, regras de manuseamento diferentes, mas continuaram a fazer os seus produtos tradicionais como fizeram até aqui. Houve uma altura em que os produtos tradicionais portugueses foram perseguidos. A palavra tem que ser dita com todas as letras. Perseguidos cá dentro no país, perseguidos lá fora? Cá dentro no país, quer dizer, começou-se a dizer que nos podia mexer os regiões com a colher de pau, ou nos podiam a colher de pau na cozinha, quer dizer, uma série. Que não se podiam produzir, os queijos tinha que ser tudo em material inox, quer dizer, uma série de disparates. Havia a questão dos galheteiros também, não é? Dos galheteiros, que aquilo era uma série de disparates que não tem outro nome. De disparates que se fizeram em relação aos produtos que agora, infelizmente, se está a corrigir a mão. Penso que agora as pessoas perceberam que isto era um absurdo, sim, que era acabar com... O que é que foi corrigido? Como é que estão as coisas neste momento? Não, hoje acho que a legislação, pelo menos há mais cuidado, a legislação foi adequada, está a ser adequada, digamos assim, aos modos de produção. Já esta questão do queijo que víamos ali, do uso da palha, foi resolvido? Eu creio que sim, creio que hoje essa questão não se põe. E os colheres de pau voltaram às cozinhas? Eu acho que por essa questão foi o que eu disse, foi um disparate, pelo menos na minha ótica, que foi um autêntico disparate aquilo que se fez. Mas acho que não, que hoje já os produtos com denominação de origem e indicações geográficas têm que dar justificações, têm plano de controle, têm todas essas regras para serem produzidos. Quer dizer, já não é arbitrariamente cada um fazer como quer. Para ser um produto DOP, ou para ser um produto com indicação geográfica, tem que ter um caderno de certificações e tem que ter um plano de controle. E depois tem que ter uma entidade que certifique se isso está a ser feito ou não. Portanto, as coisas estão a ser feitas hoje com regras, mas com regras, digamos assim, que sejam aceitáveis, não é regras absurdas. Quer dizer, não podemos liofilizar tudo, não podemos andar aqui digamos, como faziam os biberons, esterilizar tudo. Quer dizer, as coisas têm que ser feitas com bom senso, obviamente tendo sempre presente a segurança alimentar para o consumidor. Agora, isso não implica que os produtos tradicionais sejam banidos. Pelo contrário, têm que ser continuados a fazer o mesmo modo com as regras de higiene adequadas aos tempos que correm. É evidente, ninguém quer. O que se fez nas cozinhas foi muito bem feito. As cozinhas da maior parte dos nossos restaurantes eram cozinhas que tinham problemas, temos que reconhecer que tinham problemas. A ASAI fez um bom trabalho. O país hoje já tem cozinhas de restaurantes excelentes, que funcionam com condições de higiene muito boas.
Portanto, há coisas que nós temos que reconhecer que têm que ser feitas. Agora, não é acabando com os produtos que nós vamos resolver os problemas. É valorizando esses produtos e é para isso que muitas destas associações, que foram aqui referidas também, têm trabalhado, as cooperativas, as associações, os agrupamentos de produtores, que hoje são importantíssimos também na valorização destes produtos, e as associações também na valorização das raças e dos próprios produtos. Têm feito um trabalho notável a nível nacional. Elizabeth, até que ponto é que a nossa gastronomia tradicional, a forma como eram confeccionados estes pratos tradicionais, precisavam de levar algumas correções em termos de higiene e da forma como eram feitos? Como é que vê esta polémica que durante algum tempo, de alguma forma, trouxe em revolução os nossos produtos tradicionais e os nossos pratos tradicionais? Bom, eu não podia estar mais de acordo. Eu acho que o que é realmente necessário é que se consigam manter as raízes, mas que se controle o produto final. E se o produto final não for aceitável para os padrões atuais em termos de higiene e segurança dos próprios produtos, naturalmente que o modo o seu modo quer do controle começa logo com o controle, armazenamento e, portanto, produção e armazenamento dos próprios ingredientes, todo o produto de manufatura e depois de conservação dos alimentos até o seu consumo, não é? Há pouco víamos aqui a questão das bolas de Berlim, entre o momento em que são confeccionadas e depois quando é que são vendidas e realmente consumidas e os tempos todos que podem estar aqui neste meio. Portanto, o que é necessário... O risco alimentar tem a ver com outras questões, que é as questões da segurança alimentar, não é mesmo? Exatamente, não é? E, portanto, o que tem que ser garantido é que o produto final é um produto seguro e, portanto, seguro para o... Mas, por exemplo, esta questão das colheres de pau foi tão discutida que as pessoas ficaram na dúvida, mesmo em casa, se deviam usar as colheres de pau ou não deviam usar as colheres de pau. Muito bem, portanto, a colher de pau, e se não utilizarem a colher de pau, se o resultado final for o mesmo, em termos, estou a falar em nossas casas, não é? Portanto, não estou a falar em termos de tradição. Se o resultado for o mesmo, até se calhar são muito mais fáceis de lavar as alternativas, portanto não há qualquer problema. Agora, se as pessoas quiserem utilizar as colheres de pau, e tal como era dito na peça, se quiserem utilizar as colheres de pau desde que tenham o cuidado de higienizar adequadamente e quando ela não estiver em condições seja substituída, poderá ser utilizada, não é? As colheres de pau, quer dizer, alguém conseguiu provar que a colher de pau que era maléfica para os produtos? Não. Confesso que a segurança alimentar, de facto, não é minha área. É uma coisa que foi feita, quer dizer, só porque... Mas do ponto de vista teórico haveria um risco... Estão a preocupar-se demasiado com esses objetos e esquecem-se que se deve lavar as mãos mais vezes e lavá-las corretamente. E as bancas, não é? Onde se manipulam os alimentos. Era aquilo que fizemos há bocado. As cozinhas ganharam, digamos assim, todas elas... Com esta preocupação, com esta preocupação ganharam todas as cozinhas. Hoje tem que ter uma banca com pedal para... Tudo bem, isso é ótimo que isso aconteça. Agora, não vamos ser coisas que não têm sentido estar a proibir. Eu ia dizer que quando, talvez na década de 90, quando se começou a implementar muitas destas regras e a traduzir algumas das diretivas, eu acho que houve talvez algum fundamentalismo na forma como elas se calhar foram implementadas, que eu acho que hoje está muito mais adequado. Portanto, acho que o trabalho que foi feito entre as entidades reguladoras e as associações, quer dos comerciantes, quer dos produtores, conseguiu um trabalho bastante interessante em prol de algum equilíbrio. E hoje eu acho que nós devemos ter o orgulho de ter um país que, do ponto de vista da segurança alimentar, ao nível da restauração, ao nível das indústrias, temos essa indústrias... Essa questão conhece muito ao nível dos produtos tradicionais, sim, não é? Dos pratos tradicionais. Sim, e por vezes, digamos que a regra ou a segurança alimentar implicava uma mudança do modo de fazer. Mas era o que dizia a Elizabeth, se o produto final for mau, ninguém fica a ganhar, nem Portugal, nem o produto tradicional, nem coisa nenhuma. Portanto, desde que se controle o produto e que haja realmente aqui algum equilíbrio, não é? Nós temos alguns produtos que não devem ser muito fáceis de manusear e que se usam com alguma frequência, pelo menos em algumas zonas do país, nomeadamente no norte do país, como é o caso do sangue, não é? Das cabidelas, etc. Mas também há regras em relação a isso. Há prazos em que podem ser utilizados, se não forem utilizados têm que ser rejeitados. Portanto, há hoje em dia, eu penso que um conjunto de regras em relação a determinadas coisas
que, da forma como hoje é exigido, eu acho que até foi um benefício para a gastronomia tradicional, porque dá-nos segurança a nós, enquanto consumidores, que vamos consumir aquele produto. É um produto tradicional, mas é seguro, porque nós sabemos que, à partida, por trás de nós há uma fiscalização que funciona e que hoje em dia tem o tal bom senso que eu acho que é necessário. Eu, por acaso, senti que houve muita polémica e a questão das colheres de pau, e no fundo nunca houve nenhuma diretiva em que dissesse que as colheres de pau eram proibidas. Era uma questão de boas práticas, não é? E de se perceber que por vezes havia estabelecimentos em que as colheres de pau já eram uma relíquia e que havia o risco das lascas poderem ficar e provocarem um risco para o consumidor. Porque é um material poroso e que demora a secar e que, portanto, em termos de risco microbiológico, quando tem falhas, Mas em termos de é muito confecção também há superior. diferenças? Entre uma colher de pau e outra colher? Para mexer? Creio que não há diferença nenhuma. Se não houver, também não há questão, não é? Foi uma falsa questão. Para mim, acho que aquilo foi uma falsa questão. Levantarem o problema das colheres de pau já vai para a área do absurdo. E o peixe e os legumes já tiveram muito mais tradição entre nós do que o que têm agora, não já? Perdemos um bocadinho essa tradição. Eu suponho que a tradição mantém-se, só que o peixe atingiu valores muito altos e, portanto, as pessoas fogem e vão fugindo mais para peixes mais baratos, mas continuam a consumir-se. E até são de mais fácil digestão. No caso dos diabéticos, por exemplo, uma caldeirada de peixe, ele tem que ter em conta a quantidade de batata que está a comer, mas, de facto, são mais ricos, têm proteção contra a aterosclerose, são de mais fácil digestão e, portanto, exceto os peixes muito gordos, evidentemente. Mas nós temos estado aqui a falar da carne e temos estado a esquecer, de facto, do peixe, que é também uma tradição importante. Também é da nossa tradição, não é? Exatamente. Em termos, E o peixe de conserva também? E o peixe de conserva? De conserva, também é uma exatamente. boa E nós, em solução. matéria de conservas, batemos qualquer diversidade. país que produza conservas. São as melhores conservas que há. E, sobretudo, aquelas aqui do Norte. Com muito Feitas sal ou aqui. pouco sal? Já agora, percebo isso. Por exemplo, as conservas que eu estou habituado a consumir nem são muito salgadas. Nem são muito salgadas. Há imensas E é curioso alternativas. porque é uma marca que não é raro vender-se aqui, dentro de Portugal, e a exportação é total. E porquê? Porque utilizam um método ainda antigo, lá está, o tradicional. Utilizam o peixe fresco, não congelam, o peixe vem da lota e é imediatamente cozido para fazer a conserva. Portanto, ainda mantém aquele sabor, não é? Perde, tem Não aquele precisa de sabor, tanto sal. não perde todas as qualidades nutricionais do peixe e é também outra forma de consumir peixe a um preço mais razoável. Mais razoável. Elizabeth, diz que há muitas alternativas em relação a... Em relação às conservas, não é? Temos a sardinha, o atum, a Claro, cavala, claro. temos imensa muita variedade. Muita variedade. E alternativas em termos da própria forma de conserva, não é? Hoje em dia temos, por exemplo, atum em água, atum em azeite, Sim. não é? Alternativas. Atum natural, como se chama, atum natural. Exatamente, que Mas permite é engraçado, com menos o atum, de gordura, maneira geral, com o menos atum é mais salgado tempero que a do que as sardinha. outras, sim. O quê? De uma maneira geral, o atum de conserva é mais salgado do que a Por exemplo, a sardinha. sardinha ou até o filete de cavalo. Em termos nacionais, de facto, nos últimos anos temos assistido a uma diminuição do consumo de peixe, que tem a ver com estas questões económicas, ou seja, que nós achamos que terá a ver com isso, mas em termos de quer de facilidade de aquisição, quer de facilidade de confecção, é a minha opinião que as carnes acabam por ser mais fáceis. Para qualquer pessoa que se mantenha ativo profissionalmente, é difícil conseguir comprar peixe fresco, porque no final do dia já não existe grande disponibilidade de peixe fresco e que faz com que as opções sejam menores. E depois, Portanto, o nosso estilo de vida também não ajuda tanto ao consumo de peixe, é também isso? não se adequa tanto ao consumo de peixe. E mesmo depois a própria confecção, também diria que a carne acaba por ser mais fácil de cozinhar do que o peixe. Não é? Se nós pensarmos, por exemplo, grelhar peixe ou grelhar carne, a minha experiência, de longe, a carne mais fácil de grelhar do que o peixe, não é? E leva problemas com o cheiro também. E também, essa é uma questão prática, mas muito pertinente. Portanto, a verdade é que o consumo de peixe tem vindo a diminuir em termos nacionais.
mas em termos nutricionais é efetivamente muito interessante, mais rico em gorduras de boa qualidade, os ácidos gordos ômega 3, e em termos totais tem muito menos quantidade de gordura e fornece menos energia ao corpo. De uma forma equilibrada, devíamos fazer entre refeições de carne e de peixe. Como é que as devíamos fazer, para percebermos, em termos de comparação? Puristas, se quisermos, costumamos dizer uma refeição de carne, uma refeição de peixe. O ideal é que sejam feitas, no mínimo, umas 4 refeições de peixe por semana. Portanto, para ser o razoável do praticável, não é? O ideal seria uma refeição de carne e uma refeição de peixe. Muito bem, já vamos regressar. A próxima reportagem promete deixar-nos com água na boca. Fomos até um restaurante no centro de Lisboa para perceber o que é que, de facto, a cozinha tradicional portuguesa é. Quisemos desmistificar a ideia de que só de bacalhau se fala e apresentamos agora várias sugestões com influências de norte a sul do país. Vamos pôr as mãos na massa, que é como quem diz, para perceber o que é realmente a gastronomia tradicional portuguesa. Nada melhor do que ir onde é bem feita e servida com gosto. A gastronomia ou a cozinha tradicional portuguesa no meu entender, é a cultura de um povo. Portanto, é uma forma de estar, é uma cultura que se tem transportado ao longo dos anos e que chegou aos tempos de agora. Nós temos um mapa abrangente em termos de gastronomia, com pratos regionais, tradicionais, mas regionais. Portugal tem uma cultura gastronómica muito grande e muito rica. Muitas das vezes, dentro de um concelho, há várias freguesias que fazem o mesmo prato de formas diferentes. No meu caso aqui, neste caso do restaurante Roeiro, eu tenho um dos pratos muito emblemáticos e que também faz parte da região das minhas origens, que é a vitela Barroso, o nicho de vitela de Barroso, que no sul se chama o chambão e que é feito de uma forma no forno, com a batata a padeiro e arroz de salpicão, que é um prato que tem muita saída e é muito agradável. A lista continua e mais pratos tradicionais se confeccionam neste restaurante dedicado às especialidades lusas. Apesar de ficar em Lisboa, aqui pode encontrar influências de todo o país. Vejamos o pernil, o bacalhau assado no forno, o cabrito ou as iscas. Mas não é só de pratos principais que se faz a nossa cozinha. No meu caso aqui, temos várias entradas, passando pelos enchidos, que são tradicionais portugueses. O nosso tudo pouco montado vem da zona de Mértola. Temos morcela, vidanha nova, temos os queijos, cogumelo silvestres, bolinhos de bacalhau, peixinhos da horta, passando ovos com farinheira, ameijas, abelhão pato. Nós temos sobremesas excelentes, passando desde os papos de anja, à barriga de freira, o arroz doce, ou leite creme, que é muito nosso e quando bem feito, ou pudim de abade Prisco, que não haja dúvida que é único. Os espanhóis têm um tocinilho, os franceses qualquer coisa do género, mas o nosso acho que é, dada a história até que pesa, tem um pudim também de abóbora e coco. Enfim, e depois sobremesas. Como proprietário e responsável pela cozinha deste restaurante, Manuel Martins acredita que a gastronomia tradicional é cada vez mais procurada, até pelas gerações mais jovens. No entanto, afirma que deveria existir algum tipo de fiscalização ou certificação para que as tradições não se percam e não se sirvam pratos demasiado modificados. Tenho muito copo na boca. Vamos falar aqui dos doces também, sobretudo dos doces conventuais, aqueles que a Elizabeth falava há pouco, com muitos ovos, muito açúcar. Até que ponto é que eles são saudáveis? É assim. Do ponto de vista não idóneo. são. Do ponto de vista nutricional, não são. Não são. podemos dizer que são saudáveis, porque são exageradamente energéticos, têm montes de colesterol. Eu ainda esta semana comprei uma revista de cozinha só com doces conventuais portugueses. Tem 30 gemas, bom, diz José Luís, 46 gemas. Não, é assim, para mim como nutricionista, confesso que sinto sempre algum pecado em fazer alguma daquelas coisas, não é? Portanto, nós podemos dizer é saudável como à vontade, não podemos.
Agora podemos dizer, pode fazer parte dos nossos dias de festa, um bocadinho, provar, até porque eu acho que nós hoje, doces nosso conventuais, docinho do muito, céu, muito sim. doces, se os consumirmos em grande quantidade, também Não leva acho que só- já não esse aí aguentamos, não é? ovos, Tocinho, ou presunto, ou Doce, venha. leva o açúcar e a gordura, não é? Pois é. É tudo, não falta nada ali. Nada. Portanto, é assim, não quer dizer não Podemos se comer. pode comer, agora Mas- é realmente algo que nós devemos de comer Uma vez de por vez mês? em quando, Por ano? de vez em quando e em De pequenas vez em quando é o quantidades. quê? Para nós sabermos. Olha, é assim, Porque há nós quem não goste nos podemos- verdadeiramente dessas nós- coisas. Nós não nos podemos esquecer, quando até falamos aqui da gastronomia portuguesa, e muitos destes pratos também são pratos de festa na gastronomia portuguesa, porque a comida do dia-a-dia era uma Não, comida as muito pessoas frugal. comem com alguma facilidade rojões. Não, ou em termos uma tradicionais. salada. Eu estou a pensar na tradição. Sim. Se nós pensarmos na tradição, a gastronomia portuguesa, anos 50, anos 60, estes petiscos todos que nós ouvimos são pratos de festa. Porque o dia-a-dia era a sopa, o pãozinho, um bocadinho de chouriço que estava na sopa, ou um bocadinho de carne que estava na sopa, ou de tocinho. E isto era nas festas. E as festas eram quantas? Eram no Natal, eram na Páscoa e eram quando era a festa da aldeia. E nessas festas era a desbunda. Já E, percebi. portanto, nesses 3 dias ou fazia 4 vezes por ano, no Sim, máximo. de vez em quando, Ah, é de sim, vez em quando. 3 a 4 vezes por ano. Até, Recordo, Luís, por exemplo, no caso dos diabéticos é muito complicado, ou é não? muito complicado, mas evidentemente o açúcar não está proibido à pessoa com diabetes. Sim, mas Há também há alguns mitos sobre o açúcar e a mas é diabetes. que na doçaria De que- tradicional e conventual, não é? Aquilo Claro, é claro por que centímetro sim. quadrado, Não, exatamente. é uma E, bomba por centímetro quadrado, não é? portanto, temos que ir mesmo ao centímetro quadrado. Tem que comer centímetro. com moderação e nos dias de festa, obviamente, incluindo aqui o aniversário, não é? Se possível, sempre à sobremesa para ir misturado, digamos assim, no estômago, para a absorção não ser tão rápida, que é esse o Há grande sobremesa aqui problema. com uma refeição antes, é isso? Do que desacompanhado. Refeição antes, exatamente. Porquê? Porque o açúcar na pessoa com diabetes, como ele não produz insulina ou produz pouca, o aumento de glicose é súbito, é uma coisa muito rápida, é um pico de glicose enorme e hoje sabemos que estes picos também são nefastos para a parte cardiovascular. E, portanto, compreende-se que não deve ser comido com frequência. E, sobretudo, há aqui outro aspecto que é muito importante. Na nossa gastronomia tradicional, as pessoas têm que saborear. O sabor é importante. E, para isso, têm que comer e mastigar lentamente. Não podem comer muito rapidamente. O comer devagar implica também comer menos. Porque a pessoa que come muito depressa serve-se segunda vez, porque os outros ainda estão a comer. E, portanto, vai outra vez. Portanto, há aí e uma outra série vez. de técnicas que é preciso Há pôr em umas técnicas prática. que têm que ser, de facto, e há pouco, digamos assim, as pessoas não estão muito habituadas a comer lentamente. A mastigar bem a comida. Portanto, muitas vezes são a serviço já a segunda vez sem perceber ainda se estão saciadas. Porque Exatamente. não têm ainda exatamente. Porque ainda essa está na sensação, não é? travessa. Pois e, às de vezes facto, acontece ao no que diz contrário. respeito à gastronomia Sentem a tradicional, sensação de são coisas muito enfartamento. boas e, Horrível. portanto, a pessoa tem tendência a buscar outra vez. A questão também das porções que são servidas, no caso das sobremesas, é algo que é fundamental. Porque, se há Geralmente, algo- por exemplo, os doces conventuais são doces muito pequeninos. E tem que ser, tem mesmo que ser, Sim, porque é também doce, não é? sim, Até porque a exatamente. pessoa depois fica, não é? E o seu objetivo é provar Deixa de duas ter ou o três, prazer. tem mesmo que ser um bocadinho. centímetro Sim, quadrado. mas um como bolo dizia. conventual feito em casa já não está sujeito a essas medidas e, portanto, as pessoas podem comer facilitar. umas fatias maiores ou facilitar, não é? Mas, Elizabeth, ia dizer qualquer coisa sobre esta... Sobre a questão da dose, Sim. porque se eu estou a pensar servido num restaurante ou um sítio fora de casa, de facto, se a dose servida for uma dose generosa, se estiver a saber bem, a pessoa vai comer até o final, mesmo que no final fique com essa sensação de que ficou infartado e que se parasse a meio, o prazer era maior. Portanto, esse é algo que eu acho que é importante, a questão da dose. Quando são feitos em casa, e novamente peço desculpa se estou a desvirtualizar as receitas tradicionais, mas muitas receitas tradicionais, muitas sobremesas, acabam por ficar ótimas, às vezes com metade da quantidade de açúcar. Acabam por ficar boas na mesma. Novamente, é o original? Não é. Mas podemos ter os dias em que há o original e, se for mais frequente ao longo do ano, se nós fizermos essa ginástica,
acaba por ser uma redução importante, especialmente nos doces, em que juntam o açúcar com gordura, que seja ela manteiga, seja ela óleo, há bolos que levam óleo, há bolos que levam banha. Portanto, se nós fizermos aqui uma redução, e que depois tem que ser testado caso a caso o tipo de redução, o grau de redução que é feita, mas conseguimos realmente alterar e sem que o resultado final seja desagradável. Pode não ser o original, mas o resultado final não é mau. Portanto, acho que também se pode fazer essa... Mas o abuso destes produtos não pode levar também ao aparecimento de situações de diabetes, não? Destes alimentos não é só dos doces, estou a falar de uma forma geral. De uma maneira geral, e porquê? Porque se comidos em exagero, exageradamente, podem levar também, associado a outras faltas de regra alimentar, podem levar ao aumento de peso. Em pessoas com risco para diabetes tipo 2, podem desencadear insulinoresistência e, portanto, a diabetes tipo 2. Portanto, é preciso também avisar as pessoas e fazer a tal educação alimentar, dizendo, por exemplo, aos filhos de pessoas com diabetes tipo 2 que têm que ter cuidado, não podem engordar, têm que ter um estilo de vida também com atividade física periódica, porque se começarem a aumentar de peso, aí aos 40 anos, 50 anos, têm diabetes tipo 2. Precisamente porque estão geneticamente predestinados para ter diabetes. Claro, isso pode acontecer. Estamos aqui a falar hoje da gastronomia tradicional, mas fala-se muito mais até da questão do fast food do que da gastronomia tradicional, aí como um dos fatores de risco grandes, não é? Não sei se posso só introduzir aqui um aspecto que eu acho que é relevante, que é a conjugação explosiva de várias iguarias, não é? Uma refeição 5 estrelas é uma refeição que tem boas entradas, cujo prato é generoso e que termina com uma boa sobremesa, não é? Portanto, e que tem um bom vinho. E que tenha um bom vinho, não é? Mas esta combinação é que pode ser realmente explosiva e a pessoa num almoço comer o que necessitaria para um dia inteiro ou para um dia e meio, mas com muita facilidade mesmo. Mas há muito esse hábito das entradas, do prato e da sobremesa. Exatamente, portanto, mas essa é uma questão que devemos alertar as pessoas e que, excluindo o caso dos diabéticos, mas uma pessoa que não tem esses problemas, por exemplo, em vez de comer um doce à sobremesa, por que não guardá-lo para o lanche? Imaginemos que é um dia de festa, não é? Em vez de fazer ali aquela refeição toda, guardar para o lanche, por exemplo, e substituir o lanche por esse doce que estamos aqui a considerar. Portanto, tentar de alguma forma e as entradas? Amenizar. As nossas entradas também são muito generosas, não são? Exatamente, as entradas, aliás, há refeições que às vezes mais valia fazer as entradas e a sobremesa. São quase uma refeição. A refeição são as entradas, vai nada. Portanto, controlar a quantidade também é uma estratégia, não é? Claro. Bom, estamos a levar as coisas para... Estamos a falar na alimentação do dia-a-dia. Agora, quem faz uma viagem para ir... o que é a gastronomia hoje? A gastronomia, se calhar, é uma viagem que nós temos que fazer através dos sabores, dos hábitos e das culturas, das populações. Ora, se eu sair daqui com um grupo de amigos do Porto, me dirigir atrás dos montes ou ali à Barrada, obviamente que naquele dia não vai com predisposição para estar a racionalizar as doses, como é evidente. Pois, mas o problema é se vai todas as semanas a um sítio diferente, que não vai... O pecado sendo pequeno, acho que se perdoa com mais facilidade. Quer dizer, nós não pecamos todos os dias, mas se pecamos um dia, lá está Deus para nos perdoar também. Não é verdade? Claro. Agora, não vamos dizer... O dia-a-dia, eu concordo perfeitamente, nós temos que ter algum cuidado. Agora, quem vai atrás de muitos, quem vai comer um bom cozido a Barroso, come 3 entradas, 4 entradas, come o prato principal, come a sopa de feijões e couves, que nós estamos a falar há bocado, e depois ainda vai comer um pudim de castanhas, ou um pudim de abóbora, ou um doce de abóbora. É um dia que faz, se calhar, depois tomar um chazinho, ao fim, de carqueja, ou de outra... Desgasta tudo com o chazinho. Sim, dorme uma cesta. O que é que acha disso, Elsa? E depois, se me dá licença, só mais um minuto para acabar estas coisas. Quer dizer, e há uma sazonalidade nestas regiões onde é que a gastronomia, de facto, ainda tem aquelas tradições, há a chamada sazonalidade dos produtos. Isto é, as pessoas lá não comem o cozido, começa-se a comer agora, a partir de fins de outubro, até fevereiro. Depois não há cozido, porquê? Porque o cozido é uma comida calórica. É de inverno? É de inverno. E as pessoas que trabalhavam no verão, no campo... não se usa. Ninguém come cozido em Trás-os-Montes, muito raramente. Ninguém serve hoje um cozido, se for pedir um cozido lá acima, dizem logo, não é de cá.
Portanto, quem come Mas depois cozido, vocês são come capazes de o fazer para os turistas, não? Porque há turistas todo o ano. Não há quem queira prová-lo no verão. Não, nós não fazemos. Nós não fazemos para os turistas cozido porque dizemos, olha, não é época de fazer cozido. Portanto, nem para as pessoas o fazer. É só o cozido que tem época ou há outros pratos que têm? Não, o cabrito geralmente é, Ou foste sarrabudo, por exemplo, é também o ano não todo, dá. a vitela é o ano todo. Aqui mas no o Porto, cozido as é tripas, a bala do Porto, nem sempre há tripas e no verão não é, praticamente. A Portanto, feijoada, há os pratos muito sazonalidade. pesados, que são pratos de inverno, não é? Pratos energéticos. Nós no inverno gastamos mais calorias, até pelo frio. Hoje não, por causa do ar-condicionado. Mas, pronto, de uma forma intrínseca, as necessidades no inverno, em termos de energia, são superiores e, portanto, os pratos de inverno são mais fortes, teoricamente, do que os pratos de verão. No verão é uma comida mais de saladas, de grelhados, de mais água, mais fruta. E no inverno poderá haver um consumo, Por isso é que eu estou a falar na superior. sazonalidade. E porquê? Em relação aos vegetais, não só em relação à produção de carne e dos outros pratos, em relação aos Sim, vegetais. sim, nos vegetais nota-se muito. Se formos agora a estas regiões, às aldeias, toda a gente tem a horta. Tem as cebolas, tem os feijões, tem as couves, tem o alho, tem as cenouras, tem tudo na horta. Agora no verão. No inverno, o que é que tem? Tem a couve-penca, tem os nabos. Portanto, há sempre, digamos assim, durante o ano todo, há vegetais para acompanhar cada um desses pratos. Portanto, ao contrário de uma ideia que às vezes existe, que as pessoas que não comem vegetais, comem muitos vegetais. As pessoas do interior comem muitos vegetais. E durante o ano todo, acompanhados, como eu disse, pela sazonalidade dos pratos. Que é uma das características também interessantes da dieta mediterrânica. A sazonalidade e o respeito pela sazonalidade dos alimentos Dos pratos e dos que alimentos. existe em Portugal é uma questão extremamente Se bem que agora com os extremamente congelados nós temos interessante. cada vez mais à mão os alimentos o tempo todo, não é? Sim, Temos, hoje- mas o sabor não é comparável, não é? Um cozido, as couves têm que ser, e a cenoura, os legumes, em vir da alguns horta, pratos têm que vir diretamente, tem que vir da diretamente horta. ou tem que ser no mínimo. E mesmo importados. Sim. Não tem nada a ver Não. um tomate que se compra em março ou Aquilo que eu abril tenho e na um minha tomate horta, por agora. Ou feijão Mas verde. é bom que se ou- mantenha esta luta pela gastronomia tradicional, porque hoje, como diz, vêm legumes embalados, há máquinas que cozinham hoje. Já vem adoro cortadinhos em e casa, tudo. Mete tudo lá dentro e sai de lá um prato. Não sei se faz cozida à portuguesa, não sei, não faço ideia, mas de qualquer maneira, essa máquina infernal que toda a gente não faz de certeza. Não faz, portanto. Mas quem é também que não faz? está a tecnologia. As máquinas, não As fazem. máquinas. A tecnologia também está a avançar muito depressa nessa área, não é? Professor Eduardo, mas só em relação a isto, Diga. quem está a fazer, portanto, quem está à frente da candidatura da dieta mediterrânica portuguesa a património da humanidade, o Eugênio Vitor Barros, que já foi Estado e que tem dado uma colaboração enorme também na diferenciação destes produtos tradicionais. Mas eu quero dizer também que há todo um conjunto de pessoas neste país que estão a fazer um trabalho notável, nomeadamente cozinheiros. Eu dava aqui alguns exemplos dos cozinheiros que têm colaborado, o chefe Hélio tem feito um trabalho notável, o Rui Paula. Tem dado a cara e que se tem envolvido e que tem promovido, não é? Tem promovido, não, e Os depois produtos tem tradicionais. dado também dicas, digamos assim, de como tornar estes pratos mais apetitosos, mais saudáveis, até nutricionistas que têm colaborado com as associações, no sentido também de nós termos, digamos assim, uma racionalidade no consumo e na maneira como servimos estes produtos, as quantidades que É servimos uma de cada forma uma das de doses. apurar até certo ponto, Digamos, não é? Esses exatamente, quer pratos dizer, tradicionais. Há todo um trabalho hoje que está a ser feito e que está, digamos Estava aí com a assim, mãozinha nesse livro, é o quê? Quer contar-nos, explicar-nos o que é? Este livro é um livro que diz Gastronomia, Café e Confrarias. Sim. Vire-o para lá agora para a gente o poder ver em casa. E é um livro que foi escrito pelo... Se virar para ali, deixa-o deitadinho. Se quiser pôr à sua frente, a gente vê daquele lado, está bem? Pensei que era para aquela câmara. Pronto, então vá. Portanto, este livro foi escrito por um confrade da Confraria do Sábado e da Lampreia, Sim. onde é que tem aqui a história das confrarias, a história da gastronomia também e dos produtos, e depois vai a outros produtos, como o café e outros. Portanto, são já documentos interessantes, além deste, há Mas muitos o que é que tem aí esse livro, para a gente perceber? É um... Este livro, eu dou-lhe aqui um pequeno exemplo, para ver se eu consigo abrir na página certa. Tem, além das confrarias portuguesas que existem, tem aqui as E o trabalho delas os é isso? pratos, O que é que elas fazem? Exatamente, os pratos de cada uma delas também. Sim. Eu estava aqui a ver se... Para uma página, está aqui. Portanto, os pratos que cada uma tem, aquilo que cada uma faz, dou esta imagem, por exemplo, os pratos que cada uma faz
e depois também a história, digamos assim, dos produtos tradicionais. Muito bem. Além deste livro, há outros feitos por outras confrarias e por outros confrados. Por isso é que eu dizia que a gastronomia é uma viagem através dos sabores, dos hábitos. As confrarias são das culturas, importantes. das As regiões. feiras que se fazem também são muito importantes, ou não? Olha, vou só dar 2 exemplos de feiras. Há a feira do Fumeira Muito Alegre e a feira gastronómica do Porto e Meticas e a feira de Vinhais. Portanto, são aquelas que têm mais simbologia, digamos assim, em termos de quantidade e daquilo que produzem. Transformaram radicalmente aquilo que eram os enchidos tradicionais, vistos, se calhar, como produtos que não eram muito bem, digamos, as pessoas nos acolhiam muito bem, até por causa das, às vezes, normas higiênicas e tudo, transformaram radicalmente não só os produtos, como também a gastronomia. Quem se sentasse num restaurante aqui há 15 anos atrás, numa dessas regiões, a primeira coisa que punham era um pacote de manteiga e um bocado de pão. Hoje ninguém põe isso. E depois serviam um bife com batatas fritas. Hoje não. Eu mandei até para o programa as emendas que fazem parte dessas feiras. Hoje serve-se um bom cozido, uma carne barrosé grelhada ou cozida, serve-se um arroz de espigos ou um arroz de grelos com costelas de vinho. Vamos sair daqui todos cheios de fome. Não, mas recriou-se isso que já era, digamos assim, era moda e era moderno. Comer o bife e as batatas fritas deixou de ser moderno para continuar a ser tradicional e hoje ninguém serve naquelas regiões, digamos assim, produtos que não sejam este tipo de pratos. Recriaram também aquelas sobremesas. Isso foi um avanço, não é? E foi uma forma de reintroduzir também a nossa gastronomia e o hábito de... E de criar economia. Hoje as pessoas vão, era isso que eu dizia um pouco, as pessoas hoje vão saber também de emoções novas, quando vão àquelas regiões. O ir comer é também uma forma de emoção, uma forma de nos envolvermos com a região. E de conhecer um produto, de conhecer a história daquele produto, não é? Também é a cultura, também tem o seu lado de cultura. Era isso que eu há bocado quis significar, que é os sabores, os hábitos das pessoas e as tradições e a cultura das regiões. Portanto, conseguiu-se, digamos assim, que as regiões comecem a vender esse produto não só como um produto gastronómico, mas como um produto turístico. Que é outra coisa importantíssima, é aliar a cultura, a gastronomia e depois rentabilizar para as pessoas poderem estar nos lugares e ganhar dinheiro. Porque é esse também o objetivo, as pessoas ganharem dinheiro para se manterem nos territórios. Estamos mesmo no final, não sei se querem acrescentar alguma coisa, Elsa. Não, dizer que, quase como comecei, que é nestas questões da gastronomia e dos pratos tradicionais, percebermos que eles fazem parte da nossa cultura, não é? E que os temos que respeitar por isso, mas termos algum bom senso na forma como os consumimos, sobretudo na questão, quando eles são mais desequilibrados, da frequência e das quantidades. E sobretudo porque os nossos hábitos de vida hoje são diferentes, não é? E, portanto, temos que enquadrar também a alimentação de outra forma. Elizabeth, quer acrescentar alguma coisa? Não, subscrevo inteiramente o que a Elsa disse. De facto, acho que é o segredo de se conviver bem de se aproveitar. Com aquele acrescento, não é? De derivar um bocadinho e fazer pratos a partir dali mais levezinhos, não é? Exatamente, ou seja, é uma forma de nós termos alternativas inspiradoras, digamos assim, do nosso dia-a-dia. Acho que podemos beber muito da gastronomia tradicional para conseguir adaptá-la para dia-a-dia. Pratos mais simples, mais leves. Exatamente. E que possamos comer com maior rotina, não é? Isso mesmo. José Luís, quer deixar mais alguma indicação? Eu diria que gastronomia tradicional saudável, sim, e comer bem não é comer muito, é comer variado. E devagar, não é? E devagar. Vamos avançar, vamos conhecer o Centro Ciência Viva de Aveiro, agora nas respostas dos parceiros. O Pedro Pombo é diretor da fábrica Centro Ciência Viva, de Aveiro. Vamos explicar às pessoas lá em casa o que é esta fábrica. Esta fábrica é uma fábrica de ciência. Portanto, é um espaço que está aberto desde 2004, que resulta de uma parceria entre a Agência Nacional Ciência Viva... Vai fazer 10 anos para o ano, exato. A Agência Ciência Viva e a Universidade de Aveiro. E, portanto, é um espaço
que se chama Centro de Ciência Viva de Aveiro, a fábrica, porque está instalada uma antiga fábrica de moagens em Aveiro, um edifício da Universidade de Aveiro, e é um espaço que pretende promover a cultura científica e tecnológica junto das pessoas, da população. Para todos os públicos, adultos, crianças, ou não? Então, um espaço público, aberto, e que tem atividades para crianças, para teenagers, para jovens, para adultos, programas séniores, programas escolares no âmbito do nosso serviço educativo, portanto, é dedicado ao público em geral. Está e para aberto todas o ano as inteiro? idades. Está aberto o ano inteiro, só fecha no Natal e no fim de ano, está aberto o ano inteiro e fecha à segunda-feira, é o dia de descanso. Vocês vocacionaram este centro Ciência Viva, que é a fábrica, mais para onde? Para que áreas? Porque a ciência é uma coisa vasta, não é? É uma coisa vasta, exato. Segmentaram isto ou não? Não, o centro é um centro que faz parte da Rede Nacional de Centros de Ciência Viva e, curiosamente, os vários centros de ciência viva que existem no país, a maioria deles são temáticos. Este centro é um centro promovido pela Universidade de Aveiro e gerido pela Universidade de Aveiro e, portanto, não se dedicou o centro a uma área científica, porque toda a Universidade esteve, e todos os departamentos da Universidade de Aveiro estiveram envolvidos e estão ainda envolvidos, estão ainda, coordenam vários laboratórios e, portanto, nós temos a Física, temos a Química, temos a Geologia, temos a Biologia, temos a Matemática, temos a Robótica, as Engenharias, materiais, temos todas as áreas. Isso também nos distingue dos outros centros, porque temos um leque de oferta bastante diferente. Tem a Universidade por trás, não é? A dar esse apoio em vários saberes, em várias áreas. Muitos dos nossos conteúdos são feitos por nós, pela equipa do centro e pela Universidade, e, portanto, não é propriamente algo comercial e dessa forma faz com que esses conteúdos sejam, de certa forma, únicos. Quantas pessoas passam lá por ano, Pedro? Por ano temos uma média de 45 mil visitantes. 45 mil visitantes. Sim. Tem sido a média sempre ou tem havido evoluções? Temos crescido, nos últimos anos temos crescido e tínhamos uma média estabilizada mais ou menos nos 30 mil, mas nos últimos anos crescemos para os 45. Têm sido os mais pequenos, sobretudo os maiores clientes ou os mais velhos? Não. Há a ideia que este espaço são espaços para crianças e nós temos 2 salas dedicadas ao público mais pequeno, mas não é tal, e nós temos realmente uma distribuição das faixas etárias mais ou menos uniforme e temos tantos adultos e jovens do ensino secundário e jovens adolescentes como jovens mais pequenos, portanto não é só crianças. O vosso trabalho não é todo igual, tem várias áreas, não é? Tem vários níveis. Sim, nós trabalhamos a 3 níveis, portanto trabalhamos indoors, dentro do espaço, dentro do centro. Isso consiste na realização das várias atividades e da dinamização dos 12 espaços, das 12 exposições, oficinas e laboratórios. Depois fazemos atividades à itinerância, e isso é na base de que se há uma família ou uma escola que não pode ir ao centro, o centro vai até às pessoas e Como é que fazem isso? E em que circunstâncias é que fazem? A pedidos de escolas, a pedidos de câmaras, a pedidos de famílias. Pode haver um orçamento associado à deslocação para viabilizar a mesma, mas nós temos todas as atividades existem em formato. Portanto, é possível requisitar serviços, digamos assim, ao centro. A maioria das atividades que nós temos em itinerâncias são através de protocolos de cooperação que formulamos com ministérios, com câmaras, com empresas que arranjam maneira de, no fundo, oferecer as atividades às escolas que não têm maneira de se deslocar nem teriam financiamento para ter esses programas. E temos programas anuais que funcionam em vários pontos do país. Tem uma equipa muito grande a trabalhar lá na fábrica? Temos cerca de 20 pessoas. Mais o apoio depois mais o apoio de bolsa de monitores que são jovens da universidade e que estão a... Disse-me que havia 12 exposições, portanto aquilo está dividido por várias áreas, não é? Temos várias salas, temos 2 oficinas dedicadas à robótica, por exemplo, onde as pessoas podem montar um robô, programá-lo e depois testá-lo. E temos 2 porque temos uma robótica mais simples e outra mais avançada, 2 espaços diferentes. Temos laboratórios... É isto que estamos a ver aqui? Esta é a robótica, exatamente. Esta é mais simples, a robótica dedicada com produtos da Lego, e depois temos outra robótica implementada pelo Departamento de Eletrónica, por exemplo, um exemplo da coloração e robôs feitos pela Universidade. Depois temos a cozinha ao laboratório, que é uma área dedicada à química alimentar, a questões que se discutiram aqui, e à ciência que existe quando se está a cozinhar e a produzir alguns produtos ligados à cozinha. E temos depois um laboratório onde se pode explorar diferentes áreas da ciência.
e onde se faz experimentação, e nanotecnologia, biologia, geologia, física. E tem uma página, tem um site onde se possa ir visitar, fazer uma primeira visita virtual ao vosso espaço? Temos. Tem? É o site da Universidade de Aveiro, ua.pt/fábrica. Fábrica. E, portanto, entrando na fábrica, depois conseguem ver todas as atividades que existem. É possível fazer marcações, por exemplo, através da página, ou não é necessário? Basta aparecer na fábrica? Não é necessário, pode-se aparecer na fábrica e o nosso público de fim de semana aparece, essencialmente. Durante a semana, o público escolar normalmente tem um menu e quer definir, quer um science show, um show de química, ou quer uma atividade bem específica, então o que normalmente fazem é marcar com antecedência, porque todas as atividades que nós temos são atividades centradas no visitante. O visitante vai estar envolvido na atividade e vai fazer ciência. Isto significa que as atividades, num certo dia, podem estar cheias. Claro. Simplesmente por isso é que convém marcar. Marcar antes. As atividades são caras? Não, o valor de bilhetes é o típico que existe nos centros de ciência, são de 2 euros meio-dia ou 4 euros, são valores desta ordem de grandeza. E, portanto, não é... Há quanto tempo é que o Pedro trabalha lá na fábrica? Está desde o início? Eu estou desde o início, eu faço parte do Departamento de Física. Sim. E estou desde o início porque fazia parte da Comissão Científica da fábrica. Sim. E depois a reitoria mudou a gestão do centro e passei a diretor desde 2009. Em 2009 temos uma equipa nova na gestão, da qual eu sou o diretor. Muito bem. E é um trabalho aliciante este? É um trabalho fabuloso, é um privilégio trabalhar com ciência e poder levar a ciência às pessoas, pôr os jovens a experimentar e poder fazer projetos que não referi, que é o terceiro nível que nós trabalhamos, que é projetos de desenvolvimento de produto e vender exposições, vender módulos e vender as exposições para outros centros e para outros parceiros. Isso também é algo que nós estamos a fazer e que é muito interessante. Muito bem. Então, quem puder, quem estiver pela zona de Aveiro, vale a pena. A cidade é muito bonita e indo ao centro passa um dia a experimentar e a aprender algo e vai ser um dia fabuloso se forem à fábrica. E tanto dá para os pais como para os filhos, não é? Sim. Todos podem aprender alguma coisa ali. Todos se vão divertir e vão achar o centro interessante. Pedro, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil a apresentar-nos a fábrica, este Centro de Ciência Viva de Aveiro. Vêm aí mais notícias dos parceiros, tome nota do que lhe possa interessar. O destaque das atividades no mês de setembro nos locais sob gestão da Parques de Sintra é para a terra e para os conhecimentos botânicos e agrícolas. No dia 15 deste mês, os mais pequenos são convidados a ajudar na procura do tesouro do rei que foi roubado por piratas e que faz reviver a história do Palácio de Sintra no século XVI. A exposição Biombos de Catarina Castelo Branco está patente no Museu do Oriente até ao dia 27 de outubro. Inspirada num biombo que pertenceu ao seu bisavô, a pintora revisita os 30 anos de carreira marcados de forma profunda pela presença do Oriente. O Jardim Botânico de Lisboa oferece todas as segundas-feiras aulas regulares de Qigong terapêutico, um ramo da medicina tradicional chinesa que surgiu há mais de 3.000 anos e que se baseia numa série de movimentos e posturas inspirados na natureza e em vários animais que procuram o relaxamento do corpo e da mente, bem como o aumento da concentração e da criatividade. O Apioli, festival de música e dança mais alegre e colorido do planeta, chega pela primeira vez a Portugal. No dia 15 de setembro, o Estádio Universitário de Lisboa é o palco desta grande festa, onde todos se vestem de branco para depois se polvilharem com cores vivas. Estamos a fechar o programa de hoje. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde, que continuam entretidíssimos a falar sobre a gastronomia tradicional. Vamos deixar-lhe só 2 sugestões de leitura aí para casa antes de fecharmos o programa de hoje. O último livro da Susana Tamaro. Ela é conhecida sobretudo pelo livro Vai Onde Te Leva ao Coração. O novo livro dela é Todo o Anjo é Terrível. E depois, um outro livro que pode ter alguma polémica porque põe em causa as estatísticas, o uso e abuso dos números das estatísticas que passamos a citar por tudo e por nada. Darrell Huff, Como Mentir com a Estatística. Há quanto tempo não vê um Ardina? Alguma vez pensou, por exemplo, em ser engraxador? Quantas vezes precisou de uma costureira e não encontrou uma no seu bairro?
Profissões em vias de extinção é o tema do próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.